Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós não vamos fazer a leitura de imediato, primeiro vamos fazer uma breve introdução, mas depois nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 9. Então mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta aí. O título da nossa mensagem de hoje é A Essência do Chamado Cristão. Nós vamos iniciar o nosso tempo de reflexão bíblica de hoje com a citação de uma frase bem curta e bem objetiva. O cristão é alguém que deixou de fazer o que queria e passou a fazer o que Deus quer. Repetindo, o cristão é alguém que deixou de fazer o que queria e passou a fazer o que Deus quer. A essência do chamado cristão é a mudança de vontade, é a mudança de propósitos, é a mudança do direcionamento da vida, das prioridades e das metas. E foi exatamente assim que aconteceu no chamado de Saulo de Tarso, conforme a narrativa de Lucas em Atos, capítulo 9, não é? Saulo de Tarso é chamado de Saulo de Tarso porque ele era da região da Cilícia, uma das regiões da Grécia que naquele momento era ocupada pelo Império Romano, né, dominado pelo Império Romano. Então ali havia uma forte influência do mundo grego, né, do ensino, da cultura, e por isso Paulo era também versado na cultura grega e era um homem bastante instruído, né, na cultura de um modo geral, e foi justamente essa transformação da vida de Saulo de Tarso que levou Lucas a propor a narrativa do capítulo 9 da carta do livro de Atos, né? Então nós vamos ler a partir do versículo 1. Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns no caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas, seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Os homens que viajavam com ele caíram emudecidos, ouvindo na verdade a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma, e guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua graça. Te bendizemos porque nessa oportunidade nós estamos com os nossos corações quebrantados diante da Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz. Pedimos ao Senhor que fale conosco e traga, Senhor, a compreensão aos nossos corações e mentes, de tal maneira que a Tua palavra seja revelada a nós e ela possa falar conosco no que nós precisamos ouvir e entender, Senhor. Ajuda-nos a cumprir os Teus propósitos em nossas vidas, mediante a obediência da Tua palavra. Quebranta-nos nessa noite também, ó Deus, no tocante àquilo que ainda vamos ouvir. Capacita-nos a guardar no coração a Tua palavra, para não pecarmos contra Ti. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Nós podemos perceber, irmãos, no livro de Atos, que a conversão de Saulo é, sem sombra de dúvida, o evento mais importante na história da igreja cristã, desde o Pentecostes até o dia de hoje. Não é à toa que
essa história é contada só nesse livro aqui 3 vezes. Além daqui, nós vamos encontrá-la também no capítulo 22, de 1 a 11, e também no capítulo 26, de 12 a 18. E os versículos 1 e 2 desse texto que nós lemos, eles tratam de considerações preliminares em relação ao evento principal, que é justamente aquele encontro de Saulo com Jesus a caminho de Damasco. Nós vamos ler aqui basicamente o seguinte nessas considerações. Primeira coisa, que Saulo ainda respirava ameaça contra os discípulos do Senhor. E nós vamos encontrar na vida de Saulo uma característica própria, que era a dedicação extrema à sua obediência à vontade de Deus, né? E com a mesma dedicação que ele depois passou a servir a Cristo, ele agora, antes de conhecer o Senhor, também perseguia a igreja. Ele era um homem dedicado, e assim ele define a si mesmo, né? Ele era um aluno brilhante do notável mestre Gamaliel, fariseu também, né? E ele excedia em muitos demais jovens da sua idade, em inteligência e também em zelo das tradições judaicas. Ele vai dar testemunho disso lá em Gálatas capítulo 1, 14, em Filipenses 3, 5. Então trata-se de um homem extremamente preparado para fazer aquilo que fazia. E é importante recordar agora que a narrativa sobre Estevão e todos aqueles desdobramentos que são decorrentes do testemunho de Estevão, que é o que nos trouxe até esse momento, vai terminar justamente com a informação de que Saulo estava presente na sua execução, não é? Versículo 1, primeira parte do capítulo 8, diz assim: Saulo consentia na morte de Estevão. E a grande perseguição contra a igreja em Jerusalém vai se seguir imediatamente a esse evento da morte de Estevão, sob o comando do próprio Saulo. Ele assolava a igreja, ele entrava pelas casas de Jerusalém, arrastando homens e mulheres para fora e lançando essas pessoas na prisão. E com isso a igreja vai se dispersar pelas regiões mais variadas nas circunvizinhanças. E Lucas faz questão de identificar aqui que essa dispersão, ela tem como ponto determinante a tribulação que sobreveio a Estevão. No capítulo 11, versículo 19, ele vai dizer isso. Agora, Saulo não enfraqueceu no seu propósito porque a igreja se dispersou. Muito pelo contrário, né? Ele decidiu realmente perseguir os discípulos por onde quer que fosse. Ele não pretendia apenas prendê-los, mas o seu desejo era matá-los. Diz o texto que ele respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. E aqui estamos nós, a igreja dispersa, foi constituindo pelo caminho muitos seguidores de Jesus e lançou o evangelho para muito longe, até o extremo norte da Palestina, que é Damasco, na Síria, fora da jurisdição de Paulo, né? Ele não podia perseguir os cristãos a menos que ele tivesse autorização dada pelo sumo sacerdote. E o que ele faz? Ele vai ao sumo sacerdote e pede cartas com autorização para perseguir e prender os discípulos também em Damasco e levá-los até Jerusalém. E nessa ocasião, os seguidores de Jesus também eram chamados de os do caminho. Só mais tarde em Antioquia que eles receberiam o nome de cristãos. Depois você pode conferir no capítulo 11, versículo 26. Muito bem. Então, com essas cartas de autorização do Sinédrio, Paulo tinha o poder de perseguir os cristãos por todo o território ocupado pelos romanos. Em todos os domínios do Império Romano ele podia perseguir os cristãos, porque o governo romano havia delegado justamente ao Sinédrio a missão de tratar dos assuntos religiosos, né, relacionados ao povo judeu. E, portanto, o Sinédrio tinha muito poder para interferir nessas questões. E aí o versículo 3 passa a mostrar a narrativa do evento do encontro de Saulo com Jesus no caminho de Damasco. Quando ele estava seguindo para aquela cidade, diz o texto que uma luz brilhou subitamente do céu e cercou o lugar onde ele estava com os seus companheiros. E quando o próprio Paulo conta essa mesma narrativa ao rei Herodes Agripa, lá no capítulo 26, versículo 13, ele acrescenta que isso aconteceu ao meio-dia e que a luz que brilhou ao seu redor no caminho era mais resplandecente que a luz do sol.
Ou seja, era realmente uma experiência aterradora para ele e para os seus companheiros, né? Então, a gente precisa ter uma ideia de que a viagem de Jerusalém para Damasco cobria aproximadamente 230 quilômetros. Não era perto, né? E diferente do que muitos pensam, essa viagem devia ser feita a pé. A pé. Portanto, levaria algo em torno de uma semana de caminhada. E em algum ponto, já perto de Damasco, de acordo com a narrativa que a gente vai encontrar no capítulo 22, versículo 6, Saulo e seus companheiros foram atingidos por um raio de luz que os fez cair ao chão. E nesse momento, acontece algo inesperado. Uma voz, no meio daquela glória, vai falar com Saulo, versículo 4. E novamente, ao narrar a sua experiência ao rei Agripa, Saulo acrescenta que Jesus falou em hebraico a ele, ou aramaico, né? Ambos os termos têm o mesmo sentido, e isso fazia muito sentido para Paulo, porque ele era um fariseu, havia sido criado e ensinado na escola rabínica, e portanto aprendido que a língua oficial de um judeu devia ser o aramaico. Então, isso trouxe, de imediato, chamou a atenção de Saulo, e a voz fez uma pergunta a ele: Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Saulo não respondeu a pergunta de Jesus, ao invés disso ele fez outra pergunta: quem és tu, Senhor? Ao que Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E nesse ponto é possível perceber que essa experiência teve um impacto profundo na vida de Saulo, porque na sequência o texto vai informar que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber, versículo 9. Então é certo que esse foi um tempo de reflexão para tentar entender o que havia acontecido, e como já citamos anteriormente, é certo que a oração de Estevão, ali à beira da morte, teve grande impacto e influência na conversão de Saulo, mas é possível que ele já viesse conflitado há algum tempo, talvez, percebendo a fidelidade e a serenidade dos cristãos, né, seguidores de Jesus, a quem ele maltratava e muitas vezes obrigava a blasfemar contra o Senhor, que mesmo em face da morte, essas pessoas não se demoviam da sua fé. É possível que Saulo já tivesse sido levado a duvidar das suas próprias convicções, e quem sabe até não foi por isso que ele tornou tão cruel, né, e determinado o seu propósito, como uma forma de convencer a si mesmo que as suas ações agradavam a Deus. E agora, irmãos, Jesus deixa bem claro para ele que ele estava errado. E mais, Jesus mostra que existe uma verdadeira identificação de Cristo com os seus seguidores, a ponto de doer em Cristo as dores que são infligidas aos cristãos por causa da sua fidelidade ao Senhor. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E nesse ponto, Saulo já estava cego, já não podia mais discernir o que estava acontecendo ao seu redor. Agora, ele não podia mais fazer o que queria. A sua vida tinha mudado, e desse momento em diante ele faria aquilo que o Senhor iria lhe ordenar. E no verso 6 o texto diz: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. E assim Saulo foi guiado pelo restante do caminho até a cidade de Damasco, guiado pela mão, né, aquele mesmo homem altivo, né, e senhor das suas ações, cheio de intenções perversas no seu coração, determinado a afligir e assolar os cristãos. Agora era um homem cego e indefeso, como um menino assustado, sem entender o que havia lhe acontecido. Ele estava cego para o mundo ao seu redor. Mas é interessante, irmãos, que, embora cego para o mundo ao redor, ele agora podia ter a quietude necessária para repensar a sua vida, para refletir sobre a verdadeira intenção do seu coração e se ele estava ou não estava fazendo a coisa certa. E para nós parece fácil pensar que essa sua condição duraria apenas 3 dias, mas ele não sabia disso. Ele não tinha o livro de Atos dos Apóstolos para ver que a sua cegueira só iria durar 3 dias.
É possível que ele tenha imaginado que ia ficar assim para sempre. E é impressionante que justamente a partir desse momento que ele começa, que ele experimenta dessa cegueira, é que ele começa a ver a realidade como ela é. Ele começa a perceber o quanto havia sido arrogante, o quanto havia vivido enganado e o quanto viveu enganando a outras pessoas. E também, como mesmo diante de uma sinceridade enorme, ele lutou apenas para realizar a sua vontade contra a vontade de Deus. Em alguns momentos, isso vai ser mencionado em seu testemunho pessoal, depois você pode ler no capítulo 22, versículo 1 em diante, e no capítulo 26, onde ele diz que sempre serviu a Deus com toda sinceridade, embora estivesse lutando contra Deus. Agora, essa experiência do encontro com a luz da glória de Deus, irmãos, determinou muito do que ele deixaria escrito em suas cartas. O fato de ter ficado cego lhe mostrou o quanto o poder de enxergar a realidade depende de um milagre de Deus. E em muitos momentos ele vai usar a glória como referencial de mudança de vida, né? E o que nós veremos na sequência é exatamente como isso aconteceu na sua própria experiência. E é bem interessante perceber o tom irônico dos fatos da vida, porque aqui nós vemos Saulo sofrendo de cegueira que foi provocada por Deus. Deus provocou a sua cegueira. E isso foi feito para que ele enxergasse com clareza a luz do Evangelho e a revelação de Cristo em sua própria religiosidade. Porque veja, o Senhor não se manifestou para tirar Saulo da sua religiosidade. Ele se manifestou para mostrar a Saulo que a sua religiosidade estava sendo interpretada e praticada de maneira incorreta. Ou seja, o que o Senhor fez foi mostrar a ele que a premissa estava certa, mas a conclusão estava errada. Ele partiu do ponto de partida correto, mas as suas conclusões o levaram para a direção errada. Ele havia aprendido, a partir da Escritura certa, mas a sua interpretação da Escritura não levava a Cristo, pelo contrário, fez rejeitar o Senhor e perseguir os seus seguidores. E mais tarde, por ironia, escrevendo aos Coríntios, Paulo vai afirmar que há outro tipo de cegueira, e esta é provocada por Satanás. Capítulo 4, versículos 3 e 4, 2 Coríntios, onde ele diz: mas saindo o nosso Evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, diferentemente do que aconteceu com ele, quando Deus fechou os seus olhos para o mundo e os abriu para o Evangelho, Satanás cega os olhos de muitos para o Evangelho e os desvia apenas para as coisas desse mundo. Que inversão perversa, não? Terrível. E na semana que vem nós vamos continuar explorando esse texto e vamos meditar e perceber o quanto isso influenciou na transformação e na jornada de Saulo daqui por diante. Lucas vai se ocupar da maior parte do livro de Atos daqui para frente para falar daquilo que Deus fez por intermédio da vida de Saulo. Mas alguns elementos são fundamentais em sua vida e nós percebemos cada um deles aqui. A primeira coisa importante é perceber que ele, como cristão, foi realmente alguém que deixou de fazer o que queria e passou a fazer o que Deus queria que ele fizesse. Não era mais a vontade de Saulo, agora era a vontade de Deus. Isso devia prevalecer em sua vida. E aqui nós vamos ver que esse divisor de águas deve ser percebido na vida de cada cristão. A vida do cristão com Deus não pode ser uma vida vivida a partir de uma religiosidade superficial. Até porque, irmãos, acima de todas as coisas, vale a pena fazer a vontade de Deus. Só a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
Só a vontade de Deus nos leva por caminhos que, independentemente do que acontecer no transcurso, o resultado sempre será favorável a nós. Porque os caminhos pelos quais Deus nos guia sempre são caminhos que vão dar uma boa solução. Sempre. O salmista vai dizer no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, mesmo nos caminhos dos vales, mesmo na região da sombra e da morte. Você sabe que eu nunca vi nenhum imã de geladeira com esse versículo. Eu só conheço o imã de geladeira com o início do Salmo: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas seria muito mais consolador para nós se nós pudéssemos nos lembrar sempre: ainda que eu ande por caminhos tortuosos, tenebrosos, escuros e difíceis, o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. E a Ele prepara uma mesa para mim na presença dos meus adversários. É gloriosa essa verdade, não? Louvado seja Deus. Não sei se é o retorno que está muito alto, ou se o microfone está muito alto, está dando uma microfoniazinha aí. Mas enfim. Então, irmãos, a partir disso nós vamos ter aqui 6 pontos na nossa aplicação de tudo que nós temos visto. Primeiro, a dedicação e o zelo, se não forem bem orientados, podem nos levar até a lutar contra Deus em seu próprio nome. A dedicação e o zelo, se não forem bem orientados, podem nos levar a lutar contra o próprio Deus em seu nome. Foi o que aconteceu com Saulo. E ao invés de agradar a Deus, ele estava fazendo exatamente o contrário com toda a convicção. Então veja, sinceridade não é suficiente para servir a Deus. É preciso haver sinceridade com entendimento. Porque a sinceridade simplesmente não é suficiente. Quantas vezes, irmãos, nós praticamos o mal sendo sinceros? Quantas vezes? Não é? Às vezes, dizemos determinadas verdades, que são verdades, mas dizemos com uma aspereza tão grande que machuca, que fere, que faz alguém sofrer. Não estamos fazendo a vontade de Deus, embora estejamos sendo sinceros. Quantas vezes, no nosso desejo de fazer a obra de Deus, nós permitimos que os nossos corações sejam tomados de motivações muito perversas e deixamos de agradar a Deus nesse momento? Quantas vezes existe verdadeira competitividade dentro do contexto evangélico no servir a Deus, entre aspas, quando essa motivação absolutamente não serve para Deus? Antes de agradarmos a Deus com o nosso serviço, com o nosso sacrifício, devemos agradá-lo com a nossa motivação. Veja o que acontece com Caim e Abel. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e do seu sacrifício, e que Deus não se agradou de Caim e nem do seu sacrifício. Por que o sacrifício de Caim não foi aceito? Porque Caim não foi aceito. Para o meu sacrifício ser aceito, primeiro eu preciso ser aceito. É assim que funciona com Deus, não é? Em outros momentos, em outras situações, nós poderíamos até pensar diferente. O nosso patrão tanto faz com a nossa motivação, desde que a gente dê a produção esperada. Mas para Deus, a produção não é tão importante quanto a motivação. Segundo lugar, isso deve nos levar também a questionar com frequência quais são as nossas motivações na intenção que temos de servir a Deus. O que tem motivado o meu desejo de servir? O que tem movido a minha disposição de servir ao Senhor? Terceiro, Deus fala conosco, assim como falou com Saulo. Amém, irmãos? Amém. Talvez não com a mesma dramaticidade ou de forma tão clara e objetiva, mas Deus fala, Ele fala conosco. E Ele fala para nos corrigir do mau caminho, assim como Ele fez com Saulo.
Ele não fala para nos entristecer, para nos abater, para nos diminuir. Ele fala para nos corrigir. Eu gosto demais daquele texto aos Hebreus, capítulo 12, quando ele diz: qual é o pai que não corrige seu filho? Um pai que não corrige seu filho não o ama. Deus nos corrige porque Ele nos ama. Os filhos de Deus legítimos são corrigidos, não é? Então, Ele fala para nos corrigir do mau caminho. Ele fala quando nós, mesmo duvidando da integridade e até da assertividade das nossas ações, insistimos nelas e acentuamos os nossos propósitos e as nossas ações para tentar convencer a nós mesmos que nós estamos certos. Você já percebeu que o teimoso, quanto mais você tenta convencê-lo da sua teimosia, mais teimoso ele se torna? Ele está tentando convencer a si mesmo de que está certo. Não dá para conversar com o teimoso. Só podemos orar e pedir: Senhor, quebranta esse coração. Não é? Então, Saulo era um homem obstinado no seu propósito, e Deus teve que usar de uma maneira muito dramática para mostrar a ele que ele estava errado. Tomara que Deus não tenha que fazer isso conosco, porque Ele tem falado, irmãos. Ele fala para deixar bem claro que nós estamos errados, que Ele está certo, e que nós precisamos olhar para aquilo que Ele está dizendo, né? Quarto ponto: Deus não deseja nos cegar. Não é esse o seu propósito. Ele não quer fazer isso. No entanto, Ele deseja desviar o nosso olhar da direção do mundo. E Ele faz isso constituindo princípios e pessoas que vão nos guiar até o ponto de nós conhecermos a Sua vontade. Então, nós precisamos estar atentos às circunstâncias e pessoas que Deus levanta para nos mostrar a Sua vontade. E desse ponto em diante, nós vamos aprendê-la, nós vamos guardá-la e nós vamos segui-la. É fundamental, irmãos, que nós possamos fechar os nossos olhos para esse mundo, a fim de acharmos um lugar de quietude, ali onde nós possamos ver com mais clareza a nossa própria condição, porque às vezes é difícil discernir os nossos próprios erros. O salmista vai dizer isso no capítulo 19, ele diz: Senhor, quem pode discernir os próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Então precisamos que o Senhor nos ilumine para que a gente possa enxergar os nossos próprios erros e, discernindo esses pecados, esses erros, suplicarmos ao Senhor: guia-me, Senhor, leva-me pela mão, conduz as minhas jornadas nessa vida, me ajuda a enxergar a Tua vontade, a acertar o caminho que conduz ao Teu propósito. Amém. Em quinto e penúltimo lugar, nós devemos sim pedir ao Senhor que faça isso por nós. Porque o poder de enxergar a realidade depende de um milagre, irmãos. Você se lembra dos dias em que você viveu longe do Senhor? Certamente você pode dizer que os seus dias de hoje são muito diferentes daqueles dias. E certamente em algum momento da sua jornada você já pensou: como pude ser tão cego? É porque você não é mais cego. É só por isso que você enxerga a sua cegueira do passado, porque agora você não é mais um cego. Agora você pode ver. E com clareza você percebe o quão longe você estava da realidade e o quanto Deus fez por você ao abrir os teus olhos para que você possa enxergar a vontade de Deus e a luz do Evangelho na sua vida. Nós não queremos ter os olhos cegos para Deus e direcionados para o mundo. E em nome de Jesus, Satanás não terá esse poder sobre nós, se tão somente nós buscarmos e clamarmos ao Senhor a cada dia: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar a Tua vontade, eu quero enxergar com clareza a realidade ao meu redor e dentro de mim, para que eu possa cada dia buscar o que Tu queres e não o que eu quero. É um desafio muito grande, irmãos, mas é isso que Deus deseja para nós. E sobretudo, para concluir, as Escrituras precisam nos conduzir a Cristo. As Escrituras precisam nos conduzir a Cristo, precisam nos levar à Sua vontade, precisam revelar em nós o Seu caráter, precisam trazer para nós o Seu exemplo e o Seu padrão. Como João vai dizer no capítulo 2 da sua primeira epístola:
Aqueles que dizem estar em Cristo devem andar como Ele andou. Jesus é o nosso padrão, irmãos. Ele não deve ser apenas um padrão para ser admirado, ele deve ser um padrão para ser imitado. E nesse desafio é que as Escrituras passam a ter sentido para nós, porque se a Bíblia nos afasta do propósito de Cristo, então nós estamos partindo da premissa certa e estamos chegando à conclusão errada. Infelizmente, o Evangelho que tem sido pregado em nossa nação tem desviado muitas pessoas de fazerem a vontade de Deus em suas vidas. E tem levado essas pessoas para muito longe da vontade de Cristo na vida delas. Isso mostra que elas estão partindo da premissa certa, mas estão chegando à conclusão errada, porque a interpretação está errada. Então, precisamos pedir a Deus que tire a venda dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar o Evangelho como ele é, não como nós queremos que ele seja. Porque, irmãos, os discípulos deram testemunho diversas vezes, mas houve um momento especial em que a palavra de Jesus se tornou tão pesada e tão difícil que todos foram embora, e Pedro veio e disse: Senhor, todos estão te abandonando. E Jesus disse: e vocês, o que vão fazer? Vão embora também? E Pedro disse: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos, irmãos? Para onde iremos nós? Só Jesus tem palavras de vida eterna. Amém? Então são essas palavras que nós devemos procurar e seguir na nossa caminhada nesse mundo, a fim de que os nossos olhos sejam abertos e nós possamos enxergar a luz do Evangelho da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. E vamos continuar. Amém. Vamos continuar com o Salmo. Ainda há muito para ser dito e aprendido com esse processo de transformação da vida desse mundo. Feche seus olhos, por favor. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por essa noite, pelo privilégio de podermos aprender mais da tua palavra, Senhor. Nosso Deus, na tua presença nós temos motivos para confiar. O Senhor é um Deus totalmente confiável e nunca nos levará por caminhos que não nos conduzam a uma conclusão satisfatória e benéfica para as nossas vidas. Mesmo aqueles caminhos mais difíceis, mais espinhosos, mesmo aquelas trajetórias mais exigentes em termos de sacrifício, de renúncia, mesmo esses momentos são momentos que vão nos conduzir, Senhor, a um lugar que vai nos trazer satisfação, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o teu pão pode saciar a nossa fome, só a tua água pode saciar a nossa sede. Então nessa noite, em nome de Jesus, nós queremos te pedir: guia-nos, Senhor, guia os nossos olhos para enxergarmos a tua vontade e o teu propósito, que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que nós tenhamos a coragem e a determinação de tomar uma decisão em nossas vidas, uma atitude prática, que nos leve a desviar os nossos olhos um pouco do sistema ao nosso redor. Senhor, não há muitas coisas boas para se ver, tanta violência, Senhor, tanta iniquidade, tanto mal sendo propagado, divulgado e, meu Deus, comercializado neste mundo. A banalização da violência, ó Deus, a estrutura de poder desse mundo que trabalha para, ó Deus, cada dia se manter no topo, custe o que custar. E a cada dia que passa, Senhor, nós nos tornamos mais doentes enquanto sociedade, num mundo caído, num mundo que está agonizando, Senhor. Ajuda-nos a perceber a agonia desse mundo e tirarmos um pouco os nossos olhos de tudo que está ao nosso redor
e voltarmos os nossos olhos para Cristo. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Porque se os nossos olhos estiverem postos neste mundo, certamente não teremos forças para seguir em frente, Senhor. Precisamos de Jesus em nossas vidas. Precisamos que Ele venha, que Ele traga a palavra que nos faça voltar atrás e nos arrependermos do nosso mau caminho e enxergarmos o caminho e a direção que Ele está apontando para nós. Queremos conhecer a Sua vontade, Senhor. Então te pedimos, revela-nos. Pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor, nós te pedimos. Ajuda-nos a perceber e a buscar como alvo em nossas vidas a compreensão de que a essência da vida cristã está nesse processo de transformação, de mudança, de conhecer a vontade do Senhor, de perseguir a vontade do Senhor, de perseguir os propósitos que o Senhor tem estabelecido para nós. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Amém. Pai amado, ajuda-nos a entender que nós não somos mais de nós mesmos. Amém. Nós somos comprados. Houve um preço pago pelas nossas vidas. Então ajuda-nos a perceber que nós não pertencemos mais a nós mesmos. Agora nós somos de Cristo, nós somos do Senhor. Amém, Jesus. E ainda que o Senhor nos dê liberdade para vivermos com alegria tudo aquilo que for justo, bom, benéfico, legítimo, correto nesse mundo, ainda assim nós não somos desse mundo, nós somos do Senhor. Ajuda-nos a entender isso, Senhor, e a nos esforçarmos por viver não para fazer o que queremos, mas para fazer o que Tu queres em nossas vidas. Nós te pedimos essas bênçãos, entregamos agora a nossa jornada ao longo dessa semana, e em nome de Jesus queremos te pedir, abençoa o Teu povo aqui presente. Pai amado, que no nosso trabalho, na faculdade, na escola, por onde quer que nós formos, ao longo dessa semana, que a Tua presença vá conosco. Que o Senhor fale conosco durante toda essa semana, assim como o Senhor falou com Saulo, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine o caminho por onde andar, que o Senhor nos mostre a direção para cada momento, e nos leve, Senhor, a buscar aquilo que pode realmente nos dar a certeza de que nós estamos no rumo da Tua vontade, no centro do Teu propósito, Senhor. Nós te pedimos essas bênçãos, entregamos todos os desafios desta semana nas Tuas mãos, e oramos para que o Senhor nos dê força e graça, para que nós possamos superar cada obstáculo, vencer cada luta, e em tudo isso também glorificar e exaltar o Teu santo nome. Nós oramos e Te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E que a